O que é o projeto de educação clássica, né? O que é esse projeto? Ele começa do mais elementar e do mais básico, o mais material, o que nós temos em comum. Então, toda essa introdução é para fazer essa ponte do que nós temos em comum com as plantas até o que é propriamente muito específico dos homens. Então, em primeiro lugar, primeira parte da educação clássica, hidratação. Os homens precisam se hidratar. E aí você já tem um problema básico que as pessoas não se hidratam no mundo contemporâneo. Estou até com uma água aqui. A quantidade de problemas na vida humana que já são resolvidos só da pessoa se hidratar é gigante. E aí eu ia orientar alunos e eu percebi que muitos alunos meus se distraíam no estudo. Aí eu falava, cara, bebe mais água. O cara falava, caramba, o que isso tem a ver? Melhorava a performance do estudo do cara. Porque, basicamente, quando você reduz a quantidade de água, para o cérebro funcionar para uma série de funções, começar a puxar tem de uma outro queda campo, muito né, grande. Segunda coisa, atividade física. Você está até aí, a gente está falando aqui da jornada na Tô aí. atividade física. Então, dieta, claro. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande que todo ano está caindo 1% da testosterona média dos homens nos Estados Unidos. E os homens têm hoje 50% de espermatozoides que tinham nos anos 60, que é uma loucura. A testosterona tem a ver com uma série de elementos alimentares, possivelmente ligados a óleos vegetais, é uma tese grande, a hábitos sedentários, uma série de coisas, então esse é um tema. E Platão fala, quando muda a dieta, a sociedade decai. Então é um tema forte para a filosofia desde o começo. Aí vinha toda uma parte de atividade física, de formação física e de luta. Inclusive, eu sou um grande entusiasta do jiu-jitsu. Legal. Sim, porque luta ensina autocontrole, capacidade de defesa, capacidade de lidar com pressão, com outras coisas. Então, quando você vai... Disciplina também, né? Disciplina, hierarquia, uma série de coisas importantes para o homem. Então, isso, vejam, hidratação o homem tem em comum com as plantas. Dieta, em muitos aspectos, o homem tem em comum com os animais até. Claro, embora do homem vá para um nível claro. superior. Formação física, e a gente vai vendo como a gente está subindo no nível material em direção a um nível mais propriamente da alma. Então, a gente fala agora de luta. Coragem, força física. Repara como já está mais espiritual em comparação ao que é mais material que a gente está falando. E aí nós falamos agora de duas coisas, que são família e economia. Para os homens, ter uma vida familiar estruturada é fundamental. Ter um bom relacionamento. Quando o relacionamento do cara está quebrado, o cara tem dificuldades na vida. A mentalidade balada até os 50 anos não está fazendo bem para ninguém, sinceramente. Hoje, 50% das crianças no Brasil crescem sem o pai. Muito disso vem da desestruturação familiar. Isso tem uma série de problemas relativos a isso. Uma boa vida familiar, nós viemos dela quando um pai é presente para os filhos, uma série de coisas melhoram na vida dos filhos. Quando as pessoas... Hoje também tem um problema de fertilidade, de natalidade, na verdade. Hoje praticamente todos os países ocidentais estão abaixo da taxa de fertilidade necessária para repor a sua população, o que gera um problema endêmico, porque... Mas isso aí também tem outras coisas, né? Por exemplo, hoje dificilmente alguém quer ter mais de 2 filhos, coisas Não assim, quer, né? tem elementos culturais muito Tem fortes. culturais, né? Também. E aí você tem um problema, porque a população vai envelhecer tremendamente, e isso é Vai uma ter bomba como relógio repor, né? inevitável. Isso é um negócio objetivo que você vai ver no Japão, você vai ver na maior parte da Europa, em outros lugares. Então, família é um elemento essencial para a sociedade. A desestruturação familiar atual, ela é um dos grandes problemas sociais que nós vivemos. Então, e outro problema é a economia. Se uma pessoa tem uma boa vivência econômica, é que está totalmente conectado com família, porque a economia era administração doméstica para o mundo clássico. Se você cuida bem dos seus ativos, você vai ter, aliás, mais ativos do que passivos. Se você consegue investir, frutificar a atividade econômica, se você não tem um mundo bizonhamente inflacionário, como o nosso infelizmente, está pendendo para isso, as pessoas tendem a ser mais prósperas e você consegue melhorar a vida das pessoas. Então, a economia é uma das estruturas básicas. Repara que agora a gente já está num nível mais social da coisa. Com certeza. Agora vem a contemplação da verdade e a base na estrutura clássica é o que a gente chama do trivium e do quadrivium. O trivium são as artes da letra, o quadrivium são as artes do número. O que é o trivium? Lógica, gramática e retórica. Gramática, grama em grego é letra, gramática é a estrutura do idioma, é o domínio do idioma que transcende simplesmente só saber a gramática normativa que nós falamos, mas seria você conhecer os clássicos do português, as bases do latim que forjaram o português, claro, a gramática do português, a estrutura linguística, a métrica do idioma, ou seja, tudo isso é gramática no sentido clássico. Isso aí. Depois, retórica, que é você saber convencer, falar as pessoas, saber encantar as pessoas com o discurso para convencer as pessoas da verdade.
Se você convence a pessoa de qualquer coisa cínica, que qualquer coisa pode ser verdade, isso é o sofismo, isso é o cinismo, isso é a heurística, isso é a enganação, o engodo, que é o que faz mal para a sociedade. A retórica é convencer da verdade, ou seja, transformar a verdade em uma forma que seja palatável para as pessoas. E aí você tem a lógica, que é quando a razão olha para ela mesma e busca correção formal no raciocínio. Lógica é indispensável, porque quando você pensa de maneira desordenada, fora da lógica, você começa a cair em contradições evidentes, que são das grandes pragas do discurso atual. Então, isso é o trivium, que era a base da formação medieval. Alcuino de York, que era o formador de Carlos Magno, estabeleceu educação baseada no trivium. E aí tem as artes do número, que é o quadrivium. Aritmética e geometria, que é uma das coisas mais lindas do mundo. A linguagem de Deus. Aliás, eu brinco, né? As pessoas falam sobre Deus, né? A gente pode entrar nesse tema que é maravilhoso. Mas eu falo, cara, quer entender Deus? Primeiro, as duas coisas que são Deus falando com os homens. Tem duas coisas que são a linguagem divina aplicada, imediata, real. O peso e a matemática. Fala, como assim o peso e a matemática? O peso, ele é absoluto. Quando você segura ele não se curva a sua vontade, os seus desejos, ele só está lá, entendeu? Ou ele levanta ou ele não levanta. Ele tem um elemento gigantesco de objetividade. Ele te força a realidade num nível muito grande. E isso que eu falo que é Deus falando com você. A geometria é outro que é Deus falando com você. Por quê? A soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Mas, Guilherme, eu quero que não seja, eu quero mexer nele, eu quero puxar o triângulo. Veja, claro, se é numa geometria não euclidiana e o plano não é reto, aí beleza, aí vai dar outra coisa. Mas assim, considerando o plano reto, é 180. E você pode desenhar todos os triângulos que você quiser, fica desenhando 1000 triângulos, você vai sempre dar 180. Isso é lindo, porque isso é a realidade objetiva falando com você, isso é a linguagem divina falando com você. Isso é a realidade gritando. Isso, aliás, é um conhecimento universal. Por isso que eu sou tão realista. O triângulo, ele não é material. Eu não tenho um átomo do triângulo, eu não pego ele. No entanto, ele é real. Olha que bonito. A gente já deu um passo para fora do materialismo. Então, até a minha jornada, né, saindo do materialismo passa em grande parte pela matemática, por me apaixonar pela matemática e falar, cara, isso aqui simplesmente não é material e tá falando comigo. Então, geometria e aritmética que hoje nós podemos unir em grande parte por causa da beleza da geometria analítica, que é uma coisa que muita gente vai estudar lá na escola e não percebe. Quando você está fazendo aquelas equações, você está criando formas geométricas. As coisas mais belas do mundo é você montar uma equação e ela simplesmente se manifestar no plano. Né? Depois ela fica meio chata, hein? Vai ficando cada vez mais complicado e duro. Bela, não. Mas muito da beleza que eu estou falando é chatice, né? A chatice nesse ponto, o peso é chato também. Essa é a beleza que eu falo. É a beleza do sacrifício. E aí, claro, música. Música, isso. Porque a música, olha só agora, quando você vai montando formas com equações, né, você vai montando ondas, por exemplo. Sim. E a música, o som propaga por ondas. E a música tem uma ordem. Você tem uma ordem na sequencialidade dos sons, que é a melodia, uma ordem na simultaneidade dos sons, que é a harmonia, e uma ordem na temporalidade, que é o ritmo. E aí a música... Outra linguagem divina, aliás, uma das mais belas provas da existência de Deus que eu já ouvi, não é uma prova no sentido estrito, é só um argumento, mas é maravilhoso, que é Ba existe, logo Deus existe. Acho maravilhoso. O que ele quer dizer com isso? É a experiência simplesmente avassaladora da beleza. E a música de Ba está cheia dela, e essa beleza é fundamentalmente matemática em muitos aspectos. Então, música é outra parte do quadrivium, e por fim, astronomia, que, poxa, estamos aqui num lugar que eu não vou... seria uma pretensão minha falar qualquer coisa sobre astronomia aqui no lugar, mas que arte linda é a astronomia. E o quanto ela não evoca. E, novamente, na astronomia você vai ver as formas geométricas e a ordem, tudo de volta e tal. E aí, depois do trivium e do quadrivium, isso é educação básica. É só o início da jornada no conhecimento. Porque agora você vai entrando nesse mundo da filosofia, que é o quê? Ética, os melhores hábitos. Política, a melhor forma de governar. Metafísica, os primeiros princípios da sabedoria. Poética, a melhor forma de contar histórias dos homens. E assim vai. Aí tem todas as... A lógica, a gente já viu, mas agora volta na filosofia por meio de uma filosofia da ciência. E assim vai. E até numa educação clássica cristã, você introduziria também aqui os temas de conversão da alma, da busca da confissão, da elevação da alma em direção a Deus e de uma série de práticas de disciplina ascética e mística para você basicamente buscar a salvação da sua alma. Porque, claro, o conhecimento pela luz natural não te dá uma resposta sobre a vida eterna. Então tem uma espécie de limite, né, na visão clássica cristã, pelo menos. Isso é próprio não de toda a educação clássica, mas da educação clássica cristã, né?
tem uma jornada também de vida espiritual. Então, esse projeto que vai, como prometido, do mais material para o mais espiritual na jornada, e dá para a gente ver a curva certinha, isso é educação clássica.